A mensagem de um profeta antigo, Sofonias, nos leva por um caminho bem surpreendente. Um caminho que começa com um juízo super severo e termina numa alegria profunda. Como é que pode uma coisa dessas? É o que a gente vai descobrir agora. Para começar, a profecia de Sofonias já joga na nossa cara uma imagem muito forte. Imagina só um tribunal gigantesco, universal, onde todas as nações, sem exceção, são chamadas para se explicar. É um começo bem sério, que já dá o tom de tudo que vem pela frente. E tudo isso gira em torno de uma expressão central, uma pergunta, na verdade. O que é, exatamente, o Dia do Senhor? O nome pode até soar meio assustador, mas a resposta? A resposta é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Então, vamos lá. O Dia do Senhor. Esse é o coração da mensagem de Sofonias. E ele tem uma dualidade fundamental. Não é só um dia de acerto de contas, mas também de resgate. Basicamente, é o seguinte: o dia do Senhor é sim um momento de juízo divino contra o pecado, mas, ao mesmo tempo, é um tempo de restauração e salvação para quem se mantém fiel. É como se fossem as duas faces da mesma moeda: escuridão e luz, condenação e esperança, tudo num evento só. E quem traz essa mensagem toda é o profeta Sofonias. E olha que curioso, o nome dele significa O Senhor Esconde, ou O Senhor Protege. O próprio nome do profeta já dá uma pista da grande reviravolta da história. No meio do juízo, existe um lugar seguro, um refúgio. Mas, para a gente entender de verdade a urgência dessa mensagem, a gente precisa voltar no tempo. Vamos dar um pulo lá no século 7 a.C., no reino de Judá, para ver o cenário em que o Sofonias estava vivendo e profetizando. O cenário político da época era, para dizer o mínimo, instável. O rei Josias tinha acabado de assumir o trono de Judá, o Império Assírio, que era a superpotência da época, estava começando a flaquejar e, ao mesmo tempo, um novo gigante estava surgindo no horizonte, o Império Babilônico. Era uma época de muita mudança e, claro, muita incerteza. E se a política externa era complicada, dentro de casa, em Judá, a situação era um caos. Idolatria por todo lado, uma mistura de crenças que não fazia sentido, líderes corruptos, juízes injustos e, talvez o pior de tudo, uma indiferença espiritual gigantesca. Era um verdadeiro barril de pólvora. E foi bem nesse momento que a voz de Sofonias apareceu com essa mensagem tão urgente. Bom, com o cenário todo montado, vamos para a primeira parte da mensagem de Sofonias, a proclamação do juízo. Ele basicamente apresenta o caso, os motivos pelos quais esse acerto de contas era inevitável. A estrutura do livro é bem clara, bem lógica. No primeiro capítulo, o foco do juízo é Judá. No capítulo 2, o cerco se fecha e o juízo se expande para as nações vizinhas. E no capítulo 3, o foco volta para a capital, Jerusalém, e sua rebeldia, pouco antes da grande virada final. E essa ideia de um juízo universal é impressionante. A gente vê aqui que, apesar de começar em casa, em Judá, a mensagem se espalha, ninguém fica de fora. Filícia, Moabe, Amon, Etiópia e até a toda poderosa Assíria, todos são chamados a prestar contas. É aqui que a gente vê a tensão principal da profecia, lado a lado. De um lado, a condenação, um dia de escuridão, de ira, de punição. Do outro, a promessa, um caminho para os humildes, a vitória dos fiéis e, claro, um futuro de esperança. Essa dualidade é a chave para entender a mensagem toda. E é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada totalmente inesperada. A história não é só sobre destruição. Vamos ver como Sofonias apresenta uma saída, um caminho de escape, um refúgio bem no meio da tempestade. Este versículo é o ponto de virada de tudo. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra. Talvez vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Percebe? Não é uma sentença final, é um convite, é uma possibilidade de abrigo. E aqui está a grande sacada do livro. O dia do Senhor não é um fim inevitável e ponto final. Ele é, na verdade, um chamado urgente ao arrependimento. A humildade é a chave que pode, sim, mudar o resultado para quem estiver disposto a ouvir. Agora vamos avançar para a parte final, o clímax de toda a profecia. E aqui o tom muda completamente. O medo dá lugar à esperança e tudo culmina numa promessa de alegria, pura alegria.
As promessas para o futuro são simplesmente extraordinárias. A presença de Deus no meio do povo, a criação de um povo novo, humilde e puro, a vergonha sendo totalmente removida e, por fim, a alegria tomando o lugar do medo de uma vez por todas. E então, a gente chega no coração de toda a mensagem, o ápice. A profecia revela uma imagem inacreditável de Deus dizendo: o Senhor seu Deus está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se alegrará em você com grande alegria. É uma transformação completa, uma virada de 180 graus. A mensagem, que começou com a imagem de um tribunal severo, termina numa canção, uma canção de alegria divina. O juiz se revela um salvador que canta sobre o seu povo restaurado. É muito poético. E a gente termina com uma pergunta para pensar. Se Sofonias estivesse aqui, hoje, no nosso mundo, qual seria a mensagem dele? Será que esse chamado à humildade e essa promessa de alegria ainda ecoariam da mesma forma? Fica aí a reflexão.